Prezado ouvinte do programa Refrigério e Paz, estamos aqui em mais um domingo com você. E no último programa nós estávamos falando sobre aquilo que caracteriza a nossa identidade evangélica. Nós somos da Ormesse, da Ordem de Ministros Evangélicos do Ceará, e estamos aqui buscando dar compreensão a você que nos ouve daquilo que realmente nos caracteriza, para que você não venha a nos definir apenas por exclusão, como aqueles que não são nem católicos romanos, nem católicos ortodoxos dentro da cristandade. Vamos voltar aqui ao versículo, ou aos versículos que nós lemos na oportunidade anterior, para a partir deles retomar a continuidade daquilo de que vínhamos tratando. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Trazem os textos aqui mencionados o seguinte: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós aqui falamos, na oportunidade passada, que durante o início da Idade Média, a Igreja tornou-se numa grande burocracia. Sua aproximação com o Império Romano, em razão da pseudo-conversão de Constantino, fê-la envolver-se em política e se estruturar de uma maneira semelhante à do Império. Fim do Império Romano, na Idade Média, a Igreja, que agora era católica romana, institucionalizada dentro da estrutura do Império, porém agora sem o Império, ela manteve também uma vida muito burocrática. Ela deu continuidade àquele legado do Império Romano, inclusive tendo poderes na área secular. E, conforme nós vimos, além dessa complexidade estrutural que ela passou a ter, com uma hierarquia muito grande, muitas instâncias de autoridade e poder até chegar ao sumo pontífice, ela também teve uma mistura de seus ensinos originalmente cristãos com muitos ensinos pagãos, porque, como dissemos, a cristianização do Império Romano fez com que aqueles que eram pagãos dentro do Império, por razões estratégicas e políticas, se confessassem cristãos. Mas eles trouxeram para dentro do cristianismo suas crenças, superstições, que poluíram a mensagem cristã. E aí houve uma mistura de doutrinas e o cristianismo medieval tornou-se um cristianismo que tomou outras feições e criou um distanciamento, conforme dissemos, muito grande entre o homem e Deus. Muitas instâncias intermediárias passaram a existir. Entre essas instâncias, o sacerdócio, que passava a ouvir as confissões e pronunciar o perdão de pecados, fazendo com que o próprio fiel não se dirigisse a Jesus Cristo, conforme o diz a Escritura, para confessar e obter a remissão de pecados. E também nós tivemos o aparecimento dos santos como instâncias de intercessão e Maria numa posição privilegiada junto a Cristo para conseguir obter graça para os fiéis. Mas nós poderíamos ainda mencionar o fato de que as Escrituras Sagradas não eram mais tidas como a única regra de fé e de prática, porque todas essas coisas, como orações a favor dos mortos, para que se lhes diminuísse as penalidades no purgatório e outras crenças mais, não estavam contidas na Bíblia. Então passou-se a dizer que a tradição da Igreja, uma informação oral passada extra-bíblica, guardada pelos líderes da Igreja, valia tanto quanto a Bíblia. Mas há pouca confiabilidade para essas informações, já que elas não tiveram registro. E há afirmações categóricas no texto sagrado, na Bíblia, com respeito à completude da palavra escrita, para que nos seja a única regra de fé
e de prática. A reforma, ela, como eu disse, foi uma tentativa de retomar a simplicidade do Evangelho. Mas isso não quer dizer que de Constantino até a reforma o cristianismo bíblico tenha desaparecido. Ele existiu em grupos que não se uniram a Constantino ou ao cristianismo quando ele foi aproximado do Império Romano. Grupos cristãos se mantiveram fiéis ao legado apostólico, foram perseguidos durante a Idade Média, foram classificados como heréticos, cruzadas, inquisições foram movidas contra eles. Mas mesmo dentro da igreja, também a simplicidade do Evangelho não foi absolutamente perdida. Dentro de muitos mosteiros, em razão de não haver a ingerência da estrutura hierárquica da igreja, muitos mosteiros permitiram que dentro deles, monges piedosos que liam a Bíblia, alguns até a copiavam ou traduziam, tivessem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. De certa maneira, nós percebemos que Lutero foi um herdeiro dessa modalidade de conversão no interior dos mosteiros. Além disso, nós tivemos precursores da reforma, como John Wycliffe na Inglaterra, como John Hus na Boêmia, e outros mais, como Jerônimo Savonarola em Florença, pessoas que, vivendo antes da reforma, a partir de dentro da igreja, tentaram restaurá-la, a simplicidade do cristianismo primitivo. Para falar a verdade, os reformadores protestantes, inclusive Lutero, não queriam sair da igreja, queriam que ela voltasse à simplicidade primitiva. Eles, na verdade, foram excomungados por causa que insistiam quanto a isso para uma hierarquia eclesiástica que não os queria ouvir. Mas Lutero disse, e os outros reformadores também confirmaram, que os princípios da reforma seriam basicamente esses: que só a Escritura é regra de fé e prática, que só a fé em Jesus Cristo é meio de salvação e que só Jesus Cristo é Salvador, mediador, intercessor e advogado. Esses sós da reforma mostram qual o objetivo da reforma: remover os excessos, os acréscimos, voltar à simplicidade do cristianismo primitivo, um cristianismo que pode ser lido na Bíblia, um cristianismo que pode ser aceito com facilidade pelo homem comum. Na Idade Média, era tão complexa a doutrina relativa à salvação que incluía os sacramentos em número de 7, incluía as obras, as intercessões dos santos, o sacerdócio da igreja, o purgatório, que o homem comum tinha dificuldade de compreender tudo isso. Por isso, quando aparecia uma venda de indulgências, ele se apressava por pagar, porque lhe parecia muito mais rápida a obtenção do perdão de pecados pela compra desse mesmo perdão. Então, os reformadores, eles quiseram remover esses acréscimos, voltar, como eu disse, ao prumo, à simplicidade. E hoje nós vamos falar sobre a Escritura Sagrada, que para nós é a única regra de fé e de prática. Os fariseus acrescentavam muitas coisas à Bíblia por força de sua tradição. A ideia de que, por exemplo, se deveria lavar as mãos antes de comer, muito embora comportasse uma regra higiênica salutar, imposta como se fosse algo espiritual ou que melhoraria a condição do homem diante de Deus, era inaceitável. E quando os fariseus quiseram colocar isso para os discípulos de Jesus, que não lavaram suas mãos antes de comer em certa ocasião, Jesus disse a eles que eles estavam invalidando a palavra de Deus com a sua tradição. Portanto, Jesus mostrou que a palavra de Deus, que era a palavra escrita, estava acima da tradição daqueles anciãos, daqueles líderes judaicos. Nós percebemos na segunda carta de Paulo a Timóteo o seguinte, acompanhe comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É Paulo falando a Timóteo. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu quero que você medite nisso aqui. Primeiro, Paulo diz a Timóteo que ele deve permanecer naquilo que aprendeu, de que havia sido inteirado, e que ele era sabedor das Escrituras desde a meninice, e que elas, as Escrituras, poderiam fazê-lo sábio para a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. E aí Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Muito embora escrita por homens, a Bíblia foi inspirada por Deus. E, portanto, ela é sempre proveitosa para redarguir, para instruir no caminho da justiça. Aí Paulo diz, para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra aqui que se traduz por perfeito é a palavra completo. É a palavra que quer dizer completo. Para que o homem de Deus seja completo. A Escritura nos deixa completo. Note, e perfeitamente preparado ou perfeitamente instruído para toda boa obra. E completamente preparado, instruído para toda boa obra. Então a Escritura deixa-nos completos. Ela dá-nos todas as informações de que necessitamos para fazer a obra de Deus, para entender o plano de Deus. Aquilo que não foi escrito não tinha tanto valor como aquilo que está na Escritura. E o que Deus inspirou os seus discípulos a colocar na Escritura foi para que fosse preservado e não passível de adulteração. Paulo diz na carta aos Filipenses exatamente isso. Ele vai mostrar que o que foi escrito para garantir segurança. Aqui ele fala em Filipenses 3, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Portanto, escrever na Escritura dava segurança. Dava segurança. Portanto, nós não podemos aceitar alguma coisa extra-bíblica. Aqui também na segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, a Escritura diz-nos o seguinte, o apóstolo Paulo fala sobre ele e sobre Timóteo. Capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Aliás, ele se refere a ele e a Apolo, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então Paulo está mostrando que sempre que a gente vai além do que está escrito, a soberba aparece, porque naquilo que não está na Bíblia, algumas pessoas pretendem-se superiores às outras. Eu sou formado em Direito, tenho doutorado em Sociologia, mas eu sei que esses meus conhecimentos podem me habilitar para a profissão que eu exerço, para o magistério, porque sou professor universitário, mas essas qualificações não me fazem ter um acesso privilegiado às Sagradas Escrituras, nem me dão um complemento a ela que o meu irmão mais simples não disponha. Com respeito a Deus, nós temos um livro completo, nós temos a Bíblia, nós temos as Sagradas Escrituras. A nossa única regra de fé e de prática.